muito obrigado. Vamos honrar o sagrado masculino que existe em você. Eu que agradeço primeiro, Patrícia. Uma honra estar aqui junto a vocês. Tá? Muito bom estarmos juntos. Só que eu acho que eu estou ralado, né? Né? Gente, eu só vou tirar essa mala com um pouquinho pro cantinho, porque depois vocês vão me ajudar a tirar mais. Quer que eu puxe mais para cá? Isso, vamos por aqui assim, para você ficar mais livre. Não, só vamos deixar aqui do ladinho. A Patrícia me fez lembrar de uma paciente minha uma vez, Patrícia, que ela chegou no consultório e disse assim, homem nenhum presta. Daí eu disse para ela, eu acho que você está me ofendendo. Ele disse, não, você sim, você presta. Eu disse, tá, mas eu acho que eu sou homem, né? E você disse que homem nenhum presta. E eu disse, e a senhora tem filhos? Tenho. Meninas, meninos? Não, tenho filho homem também. Tá, e o seu filho homem presta? Ah, esse presta. Eu disse, mas parte de prestar desse filho homem ou não tem sua responsabilidade, tem sua mão, não tem? Foi o que a senhora ensinou, não foi? Ela disse, sim. Então, a gente precisa começar a mexer justamente, eu gostei muito da forma como a Paty, posso chamar de Paty? Tá? Conforme a Paty conduziu aqui essa conversa, né? Dessas pedras que a gente carrega. E vamos ver se a gente consegue explicar um pouco hoje de onde que vêm essas pedras, como que a gente consegue trabalhar com essas pedras, como é que a gente pode eliminar isso, de que forma que a gente pode, através de ferramentas de caráter prático, dinâmico, o que a gente pode fazer para eliminar isso da nossa vida. E realmente viajar neste avião ou neste ônibus com tantas pedras, nesse caminho da vida, costuma nos trazer muitos prejuízos. Muitas vezes a gente não consegue nem viajar. Quantas e quantas pessoas que particularmente eu conheço, tá, que não conseguem viajar, que não vivem. Tem muita gente que o coração bate, que o sangue está circulando, mas elas estão perfeita e profundamente mortas. Alguém conhece alguém assim aqui? Já viu isso? Levanta a mão quem conhece alguém que está vivo, mas não está vivo. Existe isso ou não? Existe? Levanta a mão quem acha que existe isso. Existe? Pois é. E muitas vezes essa pessoa pode ser nós mesmos. Eu comecei a me interessar pela psicanálise, comecei a me aprofundar na psicanálise. Hoje, além de psicanalista, eu tenho uma formação nas terapias integrativas da saúde, é uma faculdade nessa área, onde a gente estuda a medicina chinesa, a medicina ayurveda. Não sou médico, né? Mas a gente precisa entender de onde que vem tudo isso, constelação familiar, reiki e tantas outras técnicas que fazem com que a gente entenda melhor o que está acontecendo na nossa vida e por que a gente carrega tanta pedra. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Gostaria de levar essa nossa conversa de uma forma assim muito dinâmica. Se alguém quiser perguntar, tá? A minha esposa que está aqui, a Maruza, ela vai levar um microfone para vocês, se vocês quiserem falar no microfone. Se não quiser também não tem problema, para ficar registrado no vídeo. Mas se não quiser que fique registrado, é só fazer assim, ó, quero não, tal, não tem problema, ela fica lá, ninguém vai ver e a gente vai preservar a identidade de vocês. Mas vamos falar sobre as pedras então? Antes da gente falar das pedras, eu gostaria que, para vocês não me tacarem tantas pedras, porque eu sou homem e estou aqui na frente, brincadeira pessoal, que a gente relaxasse um pouco. Existem vários estudos científicos que provam que quando nós estamos relaxados, nós ficamos mais inteligentes. Quando nós estamos com um nível de ansiedade muito alto, nós ficamos mais emburrecidos. Então, nesse momento, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, eu vou pedir para minha esposa colocar uma musiquinha ali de fundo e a gente fazer inalações profundas, só isso. Permitam-se fechar os olhos, soltem os braços, quem está com o braço cruzado, vá soltando. Vá prestando atenção na música e vá fazendo inalações profundas. Inalações profundas. Vá inalando profundamente, puxe esse ar com força, com intensidade. Isto, solta, relaxa. Inalando profundamente
Ao exalar, relaxa, solte. Vai relaxando os pés, as pernas, os joelhos. Relaxa a região dos quadris. Solte. Inala profundamente com força. Vai, puxa. Puxa esse ar, puxa essa vida, puxa esse amor para dentro de você. Vai puxando, inala. Vai relaxando intestinos, estômago, coração, pulmões. Relaxa os ombros, os braços, as mãos, os dedos. Solte, relaxa. Relaxando o pescoço, cabeça. Solte. Imagine nesse momento uma cascata de luz branca que desce sobre a sua cabeça. Vai inalando profundamente, trazendo essa luz para você. Essa cachoeira de luz branca vai lavando a sua alma e vai jogando para fora de você tudo aquilo que não é seu. Todas as suas angústias, todos os seus medos. Solte, relaxe. Observe a sua respiração. Podemos agora lentamente sair desse estado de relaxamento. Inalamos mais profundamente, abrimos os nossos olhos. Isso, está todo mundo tranquilo, mais inteligentes. E que negócio é esse de que o homem não presta? De onde que vem isso? E de onde que vem todas as outras crenças, tantas e tantas coisas que a Patrícia colocou aqui e que a gente poderia acrescentar mais, né? Quando ela falou daquela pedra que dizia assim, o dinheiro não nasce em árvore, a vida tem que ser difícil. Tem uma frasezinha, filha da mãe, que diz assim, quando tudo tá bom, se cuide, porque alguma coisa vai estragar. Vocês já ouviram isso alguma vez ou não? Por que que tem que ser assim? Por que que tem que estragar quando está no melhor? E às vezes a gente escuta isso de um amigo, de um irmão, de uma vizinha, sei lá, de alguém que diz, espera aí, se está tudo bem, vai estragar. Dá vontade de falar um nome grande aqui, né? Vai estragar por quê, cara? Que merda é essa? Vai estragar, cara? Você está louco? Por que vai estragar alguma coisa na vida da gente? Se está bom, vai melhorar e vai melhorar mais e mais. Só que é importante a gente entender como que funciona o nosso cérebro. Nós todos somos programados e eu vou mostrar isso para vocês aqui. Todos nós carregamos uma programação, tá? E a gente vai colocando programações. Então, se você colocou uma programação na tua cabeça, que a sua vida vai ser difícil, eu não preciso ter bola de cristal para ter certeza que a sua vida vai ser difícil. Porque o nosso inconsciente, ele move céus e terras para nos obedecer. Sempre foi assim e sempre será assim. O que é o negócio da fé? Tantos e tantos seres iluminados vieram falar que existe fé, que você precisa acreditar, que quando você acredita as coisas acontecem. Já dizia o Mestre Jesus, tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás aquela montanha, saia daqui e se jogue ao mar, e assim ela fará. O que é a fé? Quando você joga uma programação e acredita, aquilo funciona. Funciona ou não funciona? Estou falando alguma besteira aqui?
E se a gente pudesse usar isso? Você quer ver uma questão muito prática? A gente teve esse período da Covid e todo mundo ouviu falar sobre os testes e sobre o placebo. O que é placebo? Todo mundo aqui sabe o que é placebo? Levanta a mão quem sabe o que é placebo. Eu não vou perguntar para vocês o que é, não. Ok. Vamos dizer aqui que os 30% sabem o que é placebo. Placebo, para a gente ser assim mais exato, é aquela pílula de farinha. Então, é algo que não tem nada ali dentro. Mas, pasmem, 30%, tá, se consegue de resultado com placebo. Então, você tem um medicamento que diz assim, esse medicamento aqui, esse medicamento é muito bom. Ele tem 38% de eficácia. De cada 100 pessoas, 38 pessoas conseguem resultado. A gente precisa entender que 30% conseguem resultado com pílula de farinha. Então, esse medicamento ele tem 8% de eficácia e não 38%. Ok? Isso é efeito placebo. Isso é efeito de você ter tomado uma pílula sem saber se ela era de farinha ou não. Isso fez com que você se curasse. Tranquilo? Só para a gente entender a força que existe da nossa programação. Eu me programei para me curar com aquela pílula de farinha e eu fui curado. Legal? Tá, quais são as programações que eu carrego? Isso, pessoal, tem base científica, não é uma opinião minha. O que eu vou trazer para vocês hoje é algo que tem mais de 100 anos de estudos e que particularmente eu uso para tratar os meus pacientes. E milhares de pessoas pelo mundo também o fazem. Então, não é uma coisa assim, que legal aquela palestra, que interessante, que bom, eu vou gostar daquela historinha. Não é uma historinha, é um tratamento. Assim como existe, quando a gente fala, por exemplo, de tuberculose, o fulano está com tuberculose, o Beltrano está com pneumonia, vai tomar um antibiótico e vai se tratar e vai se curar, beleza. Quando a gente fala de depressão, a pessoa diz, não, mas será que não é frescura? É doença, igual qualquer outra doença. Eu estou com uma síndrome do pânico, eu estou com crise de ansiedade, isso é uma doença, como qualquer outra doença. Só que na cabeça da gente, a gente também carrega uma crença de que aquilo não é doença, de que aquilo não é daquele jeito que funciona. Então vamos nós. Como que a gente mexe nessa programação? Será que existe programação? Então a gente falou do efeito placebo. Aí a gente falou a história de que homem nenhum presta. Se você acredita nisso, qual é o homem que vai chegar do teu lado? Claro que não presta, porque você botou isso na tua programação. Você criou isso. Está claro onde que eu quero chegar? Tem uma historinha da Disney, lá do Aladdin, vocês devem ter assistido esse filme, talvez, e tem uma parte do filme que o Aladdin, ele fala lá pro gênio, ele diz, olha, eu quero que você me faça um príncipe. Olha o que ele falou, gênio, eu quero que você me faça um príncipe. Não sei se vocês lembram dessa história, da parte dessa história, e daqui a pouco aparece um príncipe em cima da montanha, correndo para um lado e para o outro. Aí o gênio disse, mas por que você pediu para mim? Você não pediu para eu fazer um príncipe? Eu fiz um príncipe. Ele disse, não, eu quero virar um príncipe. Eu disse, mas não foi isso que você me falou? Então a gente vai colocando crenças que nem tem ideia do que pode acontecer. O que é que você está programando para a sua vida e o que isso vai fazer com você? Tranquilo? A importância da gente aprender a colocar essa programação do jeito certo. Eu vou contar uma historinha para vocês, para a gente entender como que uma história transforma a vida da gente. Eu comecei muito cedo, com 9 anos eu já estudava, já praticava meditação. Com 13 anos eu fiz o meu primeiro curso de meditação. Com 21 anos eu estava na Espanha fazendo um curso para tratar pessoas. Nesse curso eu estava no sul da Espanha. Tinha um colega meu chamado Emílio e ele era do norte da Espanha. E ele já tinha, eu tinha 21 anos, ele devia ter uns 50 e poucos anos. Ele tinha uma saúde frágil e ele estava muito preocupado com a família. A gente estava isolado no mosteiro e ele estava preocupado muito com a família que morava lá no norte da Espanha. E eu comecei a conhecê-lo mais e a gente fazia os nossos trabalhos juntos
lá na biblioteca, a gente estudava junto, a gente começou a criar uma amizade mais forte, e eu disse, eu vou estar mais próximo dessa pessoa. E comecei a me tornar mais próximo, e no meio daquela situação, aquela angústia toda dele, o que ele ia fazer, e num belo dia, pela manhã, que eu fui procurar o Emílio para a gente ir para a biblioteca, para a gente fazer os nossos estudos, ele não estava mais entre nós. Depois eu fui saber que ele tinha voltado lá para a família, que ele tinha desistido do curso e tinha voltado para o norte da Espanha. Quem aqui imaginou que ele tivesse morrido? Ninguém? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Em algum momento eu falei para vocês que o Emílio tinha morrido ou não? Mas vocês imaginaram, né? Então, a história, ela consegue alcançar o nosso inconsciente. A história da Branca de Neve. Até da história da Branca de Neve eu vi um post esses dias que me chamou muita atenção. A Branca de Neve com a bruxa, e daí diz assim, bruxa, estava lá um monte de frutas, tinha maçã, laranja, banana, tinha pera, tinha uva. Aí disse, bruxa, qual que é a fruta que eu tenho que pegar? Aí a bruxa disse assim, olha, do jeito que está tudo envenenado hoje, você pode pegar qualquer uma, não tem problema não, tá? Porque infelizmente, né, está tudo desse jeito hoje. Mas o que acontece? Essas historinhas que vão sendo contadas fazem com que a gente implante coisas no nosso inconsciente. Eu vou contar uma história para vocês que vocês já conhecem, mas eu vou falar da força que essa história tem em cima das mulheres e depois eu vou explicar por que se contam estas histórias. Já ouviram falar de Adão e Eva? Alguém aqui já ouviu falar de Adão e Eva? Pois é. Com todo o respeito que eu tenho por todas as religiões, eu também sou cristão, tá? A Bíblia hebraica é um livro fenomenal, mas a gente precisa conhecer historicamente que houveram alterações na Bíblia de forma proposital. Estou falando de dados históricos, de informação científica, tá? Essa história de Adão e Eva, pessoal, qual que é o papel da mulher nessa história? Quem que é a mulher na história de Adão e Eva? A mulher não é a culpada de toda a desgraça? Agora, você imagina, tá? Você nascer culpada da desgraça do mundo inteiro. Essa é a mulher, né? Pois então. E você vai querer o que depois? Agora, é importante entender por que isso acontece. Vamos voltar agora lá para o nosso DNA. Mulheres são diferentes de homens, concordam? Sim. Tá. Existe uma necessidade do homem lá das cavernas, porque o nosso DNA vem de lá, muita coisa a gente traz de lá ainda, não houve essa evolução total. E o homem precisava ter músculos para poder lhe caçar. A mulher, ela engravidava e daí não podia a mulher ir caçar junto com o homem. Ela estava grávida, ela não ia conseguir fugir do bicho, ela não ia conseguir atacar o bicho da mesma maneira. Por isso que ela ficava com a prole, porque mulher engravida, homem não. Beleza. Então, homem precisava de músculo. Para fazer esses músculos, uma série de partes do nosso corpo, do corpo do homem, teve que ser prejudicada. E isso, no corpo da mulher, foi privilegiado. Pessoal, eu não estou falando de historinha e eu não estou falando da minha opinião, eu estou falando de bases científicas, tá? Então é só a gente pesquisar, hoje tem Google, todo mundo pode saber que o que eu vou falar para vocês aqui é real, é algo muito simples e muito fácil de ser percebido. Então o que aconteceu? Como o homem precisava de ter músculo, ele tinha que ter menos cérebro e menos sistema imunológico. Por isso que homem morre antes de mulher. Vocês sabiam? Os homens estão morrendo bastante. Pois é, os homens morrem 7 anos aqui no Brasil, em média, antes das mulheres, tá? Tanto que você vê um monte de viúvas e vê menos viúvos, ok? Homem morre mais cedo. Homem tem um sistema imunológico muito inferior ao sistema imunológico das mulheres. Na hora que está se formando lá no útero, tem que haver um direcionamento dessa produção de células. E no caso do homem, teve que ser o quê? Para músculo, porque ele tinha que caçar. Então ele tinha que ter músculo, ele tinha que correr. A mulher não precisava fazer isso, ok? A parte cerebral também foi alterada, por isso que hoje sabe-se que as mulheres têm mais neurônios do que os homens. Agora vamos nós. Esse ser
que tem um sistema imunológico melhor, que tem uma resistência melhor, que tem uma capacidade intelectual, cognitiva melhor. O que a gente faz com uma pessoa dessa? Como é que a gente faz com essa mulher? O que a gente faz com ela? A mocinha lá atrás fez assim, ó. É bem assim. Então, como é que se controla um ser que tem uma capacidade intelectual acima de mim, que tem um sistema imunológico melhor? Como é que eu controlo isso? Eu tenho que contar histórias, é a melhor maneira que eu tenho para poder convencer de que elas são inferiores. O problema é que vocês acreditaram nisso. Lembram do efeito placebo? Lembram da pílula que cura de farinha? Lembra dessa história toda? E o que a gente precisa fazer? Desconstruir tudo isso. É possível? Claro que é. Tranquilo? Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer pergunta à vontade. E eu posso interromper a nossa conversa e nós vamos conversando até a hora que der. Quando não der mais, a gente para, né? Avisa e a gente para a nossa conversa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. Ótimo. Quer que eu traga um microfone para a senhora ou não? Não quero. Não quer? Então tá. Porque diz, eu sei que eu tenho que beber, que o serviço da mulher é amaldiçoado e do homem é branco. Olha só, o serviço da mulher é amaldiçoado e o serviço do homem é abençoado. Nós fazemos já, chujamos e fazemos de nome do homem. Para, né? Eu não posso. Boa. Pois é, mais uma crença, né? E assim a gente vai construindo tudo isso, tá? Então, pessoal, eu vou colocar umas questões aqui para vocês e eu queria alguém que fosse voluntário. Tem alguém, não precisa nem aparecer aqui, não estão filmando, mas não precisa nem aparecer aqui. Alguém que se levante para eu falar qual que é a crença que está dominando a vida dessa pessoa. Eu posso errar, tá? Sou humano, não vou fazer uma análise tão profunda, mas vou tentar olhar para vocês e fazer isso aqui. Alguém quer se levantar aí, quer ser voluntário? Ó, já levantou ali, tá? Jóia. Ok? Você pode fazer um favor para mim? Só ir para lá para eu olhar para o teu corpo? Isso, assim, aí tá bom, tá? Pessoal, todo mundo tá olhando para o corpo dela? Tá? Então eu tenho uns desenhinhos aqui na frente, tá? Abre um pouquinho assim, aí tá ótimo, excelente, tá? Eu tenho uns desenhinhos aqui na frente de vários tipos de corpos, tá? O corpo dela, me desmintam se eu estiver errado. Vamos mais um pouquinho aqui. Eu acho que ela se enquadra nesse corpo aqui, não se enquadra? Sim. Sim, né? Então tá, obrigado, querida, pode sentar-se. E aí você vai me dizer se o que eu vou falar é verdade ou é mentira, mas se for mentira você pode dizer, Davidson, não tem nada a ver, tá? Não tem problema nenhum. Você quer um microfone aí para você ou não? Não? Ok. Então vamos nós. Essa composição de corpo aqui em forma de violão, agora vai ficar toda cheia, que eu disse que ela tem, tá vendo? A mulher que tem um corpo de violão. O homem que tem um corpo bonito, mesmo que ele não faça atividade física, mesmo assim ele tem um corpo bonito, tá? São pessoas que a gente classifica como um traço de caráter rígido. Isso é um estudo que tem aí em torno de 120 anos, é do Reich, dos neo-reichianos, tá? Tá, se ela tem esse corpo, eu estou entendendo que quando ela tinha 4 para 5 anos, ela teve uma fixação traumática, enquanto ela estava apaixonada pelo pai dela. E aí o que acontece? Daí o inconsciente, lembram do gênio, a história do gênio lá? Você quis que fizesse um príncipe, eu fiz um príncipe, eu não sabia que você queria ser o príncipe. Lembra dessa história? Então tá, o inconsciente dela disse assim, ó, você está sofrendo por estar se sentindo traída pelo seu pai. Ela queria casar com o pai, toda menina quer casar com o papai. Tá? Então, quando chega lá 4 anos, 5 anos, ela queria casar-se com o pai dela. Joia. Só que quem ficou com o pai dela foi a mãe dela. Então, quem casou com o pai foi a mãe. E ela sofreu horrores, entrou em depressão. Criança entra em depressão? Entra. Ela entrou em depressão? Sim. Quando ela tinha 4 anos, se ela conversar com a mãe dela, lá ela vai saber disso, tá? Mãe, com o pai. Então ela entrou numa tristeza muito profunda. Por quê? Porque ela queria casar com o papai e não conseguiu casar com o papai. Beleza. O que o inconsciente dela fez? Disse assim, olha,
você nunca mais vai passar pela dor da traição. Então, nunca mais você vai se sentir traída, nunca mais você vai se sentir trocada. Uma das coisas que eu vou fazer com você é te dar um corpo bonito. Então, o corpo bonito ajuda ou não ajuda a não ser trocada, né? Ajuda? O que vocês acham? Ou não? Pois é, deveria ajudar, mas nem sempre ajuda. Tá? Nem sempre ajuda. E eu vou explicar por quê. Tá, aí ela também tem uma competitividade muito grande. Como assim competitividade? Ela é competitiva. Se eu estiver falando mentira, vocês devem estar mentindo. Você é competitiva ou não? Gosta de estar em primeiro lugar, não é isso? Por quê? Porque na teoria a Miss Brasil não vai ser traída. A vice vai ser traída, estão me entendendo? E isso no trabalho dela, em tudo que ela faz, ela vai querer sempre ser a melhor. Isso traz o que a gente chama de síndrome do campeão insaciável. Isso dá uma angústia, por quê? Porque ela sempre tem que sustentar esse posto. Isso é muito angustiante. Isso arrebenta com ela, traz um nível de estresse constante, que ela podia relaxar e não relaxa. Ela já é bonita, ela já tem um corpo bonito, ela já é competitiva, ela já é competente, porque ela treina isso desde os 4 anos. Só que não basta. Ela fica numa angústia de tentar ser amada por causa disso. Agora, eu vou dizer mais. Esse traço de caráter aqui é o traço que mais é traída e mais trai. E que carrega a vida inteira o medo de ser traída, de ser trocada. Isso é uma angústia que ela carrega no coração dela, que ela sempre está preocupada com isso. E o pior, se ela está preocupada, ela atrai. O Freud dizia com muita propriedade de que medo é desejo. Toda vez que a gente carrega um medo, é porque eu tenho um desejo em relação àquilo. E dá para a gente explicar isso de uma forma muito clara dentro da terapia. Então tá, então ela tem medo de ser traída, mas se a gente conversar com ela, a gente vai ver quanto, não só traição, digamos, de marido, de namorado, mas também de amigas, de amigos, de pessoas queridas, pessoas próximas, que ela contava muito e que essas pessoas, na hora que ela mais precisava, viraram as costas para ela. Estou falando muita besteira aqui na frente ou não? Não, né? Então, como é que eu sei tudo isso? Tá? Porque cada corpo coloca para a gente. Quando eu comecei a estudar Reich, eu fiz uma revolução no meu trabalho terapêutico. Porque para eu saber isso dela, eu precisaria de umas 20 sessões. Eu nem sei se ela consegue ficar 20 sessões num consultório comigo. E aí? Só que eu sabendo disso, sem fazer a sessão, já me ajuda. Eu já sei que ela tem um nível de ansiedade grande, eu sei que ela tem síndrome do campeão insaciável, eu sei que a questão dela, a vida inteira dela, sempre circundou, e se ela não resolver essa crença, vai continuar circundando em termos de traição. E ela pode estar casada, separar, casar de novo, separar, casar de novo. Quantas vezes ela casar, esse fantasma da traição vai persegui-la. Por quê? Porque ela carrega uma programação. Estão percebendo como que programação é um negócio sério? E que a gente precisa colocar essas pedrinhas aqui. Cadê as pedrinhas da Paty? Olha o tamanho da pedrinha aqui. O tamanho da pedra dela aqui. Ó. Essas pedras a gente precisa aprender a jogar fora e entender de onde que ela vem. Certo? Beleza? Tá. Tranquilo? Quer perguntar alguma coisa a você ou não? Eu quero perguntar. Pode perguntar à vontade. Uma coisa muito sagrada. Pode perguntar. Não, sabe o quê? Nós temos que eu tenho uma netinha, a bisnetinha. Ok. Eu nunca tive uma coisa dessa. Desde um aninho ela já faz sexo. O que significa isso? Desde um aninho ela faz sexo? Mas faz sexo com quem? Ela vai dormir, você vai no travesseiro. Entendi. Com 4 anos nós temos que levar a psicóloga. Sim. A mãe judia, surra, mas o que nós podemos fazer? Boa, tá. Isso é muito importante, gente. Agora a gente quer saber por que ela faz isso. Ela chega a dormir. Ok. Perceba que essa criança tem um estímulo. Até um cachorrinho ela vai. Entendi. Ela fica se esfregando no cachorrinho, fica se esfregando no travesseiro, isso? Desde um aninho. Tá. Normalmente esse tipo de impressão vem do útero, tá, pessoal? Às vezes na hora da gestação há esse tipo de programação. Agora, a gente pergunta, Davidson, então essa criança está fadada a isto para o resto da vida? Não, de maneira nenhuma.
Precisa entender que programação é. Nós não estamos aqui desconstruindo as programações. Então, por exemplo, aquela moça ali e as outras moças que... Oi? Pode jogar a tua pedra fora, fica à vontade, querida. Que bom que você está entendendo o teu processo. O que acontece? Assim como ela e outras pessoas que estão aqui, que têm esse corpo de violão, já estão sabendo por que sofreram e sofrem isso uma vida inteira, tá? Isto faz parte da nossa programação e a gente tem que desconstruir isso. Tá, Deus, então tem que deixar de ter esse meu corpo de violão? Não, isso a natureza te deu, aproveite, faça bom proveito disso. O que você precisa entender é que você já é bonita, que você já digamos, já tem essa competitividade e essa competência, então você já resolveu essa situação. Não precisa ficar com medo de ser traída, porque o medo vai atrair a traição. Então, quando você começa a entender isso, você começa a livrar-se dessas pedras e começa a modificar todo esse processo. Vamos falar um pouquinho dessa questão da criança aqui, só para a gente entender. Tem que ter uma análise mais profunda, tem que entender de onde que vem isso, tem que tratar a mãe junto, tá? Porque isso vem da mãe, tá? Então isso vem da mãe, precisa mexer com as duas e entender o que está se passando. É difícil de dar uma fórmula mágica porque ela não existe, mas é possível se entender o porquê que essa criança... Pois é, a mãe tem problemas psiquiátricos, isso, toma medicamento, isso? Ok, precisa tratar essa situação. Pessoal, tem mais alguma pergunta para a gente partir para outros pontos aqui ou não? Eu vou dar uma passeadinha nas dores de vocês. Nós temos 5 dores que são as dores principais que são programadas nesse sentido, tá? Inclusive essa dor de que homem não presta. Por exemplo, esse homem não presta tem muito a ver com o papai. Então, uma filha, tá, que carrega, por exemplo, a imagem de um pai alcoólatra que batia na mãe, que chegava em casa quantas e quantas vezes eu já atendi pessoas que carregam aquela imagem de que o pai chega em casa alcoolizado e a criança tem que ir para debaixo da cama, a criança está chorando, a mãe está apanhando. São imagens que vão fazer o quê? Uma programação. Tá, Davidson, e aí, se eu carrego essa imagem, o que eu faço? Eu vou ter que realmente ter um homem que não presta? E por que eu vou ter esse homem que não presta na minha vida? Para lembrar do papai. Meu Deus, Davidson, como assim lembrar do papai? Filha de alcoólatra tem muita chance, tá, de ter um marido que também usa do álcool. E se separar, a tendência de achar outro igual. E se separar, a tendência de casar com um que não usa o álcool, mas um ano depois ele começa a beber. Que maldição é essa? Tá? Pessoal, não é maldição. É uma tentativa de cura. Inclusive eu vou falar uma coisa para vocês que pode parecer um contrassenso, mas depressão é tentativa de cura. Quando a pessoa está em depressão, a vida minha não presta, a coisa está ruim, vamos fazer essa vida melhorar, vamos fazer isso fluir. Tá? Então a depressão está tentando mostrar que existem outros caminhos para que a tua vida possa fluir melhor, por exemplo. Mas vamos voltar lá para a história, para essa questão da programação. Tá? Então, essa programação dessa filha com o pai alcoólatra, como é que ela resolve? Ela tem que entender que alguém que busca o álcool, tá? E a gente pode falar, já estamos falando sobre violência, né? Conscientização da violência contra a mulher, ele pode explicar sobre isso. Alguém que busca o álcool é alguém que está em depressão, ponto. Ah, Davidson, mas o meu amigo lá que vai lá tomar cerveja todo dia, ele toma uma cervejinha, esse não está em depressão, está alegre, está feliz? Merlin nenhuma. Está em depressão? Sim. Por quê? Você sabe que aquela coisa vai destruir teu fígado. Você sabe que o fígado é o órgão mais importante do corpo. Cura da unha encravada ao câncer. Está afim de um câncerzinho? Quem aqui está afim de um câncerzinho, hein? Pois é, mas daí toma todo dia. Eu sempre falo para os meus pacientes que é como se você estivesse pagando um consórcio. Vocês já pagaram um consórcio? Acho que todo mundo aqui já fez consórcio na vida, né? Hoje não existe tanto mais a figura do consórcio, mas eu paguei consórcio para comprar televisão, fiz em 22 vezes, peguei lá no último, não fui sorteado, lá no último que eu peguei a televisão. Então, se você utiliza do álcool de forma constante, o que vai acontecer? Ou por sorteio,
ou no final do plano você vai receber aquela enfermidade. Ponto. Não tem para onde correr. E por que alguém faz isso consigo mesmo? A gente chama isso de atitude masoquista. Você quer se destruir. Deus, mas por que alguém quer destruir a própria vida? Existe isso? Existe. Porque na maioria das vezes sente uma culpa muito grande. Outro ponto que a gente poderia conversar aqui, não horas, mas dias, é sobre aborto. Aborto provocado e aborto espontâneo. Ah, mas tem uma diferença muito grande de um aborto provocado para um aborto espontâneo. Pessoal, tem pacientes que eu já atendi que tiveram um aborto que não foi provocado, que aconteceu, e ela fica assim: ah, se eu tivesse tomado aquela vitamina, ah, se eu tivesse ido no outro médico, ah, como se ela tivesse o controle sobre aquilo que aconteceu. E com aquela culpa toda de, entre aspas, ter matado o próprio filho, o que ela faz? Ela se mata. Ela não pega um revólver, não pega uma faca, mas ela se mata no dia a dia. Vai se matando constantemente. E é importante nós acendermos uma luzinha na nossa cabeça e se perguntar: onde é que eu estou me matando hoje? Vocês fazem atividade física ou não? Todo mundo aqui? Opa, isso é bom. Alimentação consciente? Tomam água de forma adequada, sim ou não? Ó, tem gente que fez assim, ó. Como é que estão os seus relacionamentos? O respeito que você tem por você mesma, como é que está? Porque uma coisa é aquilo que o seu marido quer fazer com você, outra coisa é aquilo que você deixa ele fazer. São duas coisas diferentes. Concorda comigo ou não? E se você deixa, por que você deixa? Por que você não reconhece quem você é? Por que você não se dá valor? Será que não tem culpa? Será que no meio dessa história toda não tem uma atitude masoquista? Vou repetir. A gente fala, o masoquista. Masoquista é aquele que gosta de sofrer. A gente brinca, dá risada, mas isso é sério e está presente em todos vocês aí, ó, e dentro de mim também. Você acha que eu não tenho atitude masoquista? Claro que tem. Às vezes eu sei que o negócio vai dar errado, mas eu me enrolo aqui, me enrolo ali, faço outra coisa e no final eu me arrebento. Isso é atitude masoquista. Isso é fruto de programação também. Tranquilo? Perguntas? Pergunta. Ninguém quer perguntar nada? Só porque o homem não presta, vocês não querem perguntar, né? Eu percebi essa história toda. Puxa vida, dá uma chance. Dá uma chance. Eu vim aqui com tanto carinho. Oi, como é que é? Eu não falo dos homens, que eu criei uma família boa. Boa, viu? Os seus homens prestam. 60 anos de casada. Opa, muito bem. Só que agora fez um mês, que vai fazer um mês que meu marido foi, mas não tirei tudo ali. Tá certo, tá As certo. pedras rolaram e eu venci. As pedras rolaram e a senhora venceu. Muito bem. Pessoal, eu vou mostrar aqui algumas figurinhas para vocês, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui. Por exemplo, esse aqui é um formato de corpo quando a pessoa é bem alongada, tá? Isso vai servir não apenas para vocês identificarem em vocês, mas saberem lidar com filho, com marido, com namorado, com filha, com pai, com mãe. As pessoas que são mais compridinhas, assim, parecido comigo, tá? São pessoas que durante a gravidez da mãe tiveram algum tipo de problema. No meu caso, a minha mãe tomou um antibiótico, ela estava doente lá, e aconteceram outras coisas também, tá? E esse antibiótico hoje é proibido para mulheres grávidas, mas na época que eu nasci, há 10 anos atrás, né, ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Desculpa, pessoal, 25 anos atrás, tá bom? Sem brincadeira, né? Falando sério. 25 anos atrás, ninguém sabia que esse medicamento poderia causar esse tipo de desconforto. Então, o feto, ele começa a sofrer naquela situação e aí ele começa a fazer uma série de ajustes para sobreviver. E isso vai trazer o quê? A pessoa que está com aquelas angústias e com aqueles traumas do dia a dia. Então, pessoas assim, ó, mais compridinhas, até aquela moça que estava falando. Obrigado, querida. Eu escutei uma palestra hoje de um aborto, de uma mulher, eu escuto muito fácil, né? Ok. Palestra. Ela
ela fez o aborto, estava sofrendo, morrendo de doença. Daí ela foi pedir para o padre o que ela fazia. O padre mandou ela se confessar, pedir perdão e ia saber. Olha que maravilha, né? O quanto essa crença angustiante pode... Ela estava sofrendo por fazer o aborto. Sim, e pode matar alguém. E ela estava morrendo da doença, ela pediu perdão, se confessou, sarou. Pessoal, vocês conhecem pessoas magrinhas assim, altas? Tinha uma moça que estava falando aqui na frente, agora, antes. Tá aqui a Daniel? Cadê? Tá lá atrás, tá? Ó, ela, por exemplo, provavelmente, tá? Provavelmente, só que eu tô olhando daqui, ela tem outros traços também, tá? Se ela tiver nesse traço aqui, tá? Ela vai sentir medo de ser rejeitada. Ela, quando estava aqui na frente, se ela tem esse traço, ela estava morrendo de medo de alguém rejeitá-la aqui, tá? Isso faz sentido para você ou não? Faz, né? Tá, vamos ver mais uma coisa. Eu não conheço você, eu estou te vendo hoje pela primeira vez. Se você tiver nesse traço, você vai ter uma capacidade de inteligência bem acima da média. Isso é verdade ou não? É, né? Então, beleza, tá? Então, o que acontece? Agora, esse medo de ser rejeitada foi porque quando você estava no útero da tua mãe, faltou oxigênio e faltou sangue para você. E você achou que a sua mãe não queria que você nascesse, tá? Lá quando você estava dentro do útero da sua mãe. Então, isso traz essa sensação de que você vai ser rejeitada, que você não pertence ao grupo. Ah, eu não sou desse grupo. É como se estivesse faltando alguma coisa em você. Alô? Oi? É mais ou menos isso, né? Então, só que isso faz com que muitas vezes você se isole, com que você queira estar no grupo, mas você se isole. Essa é uma crença que vem de dentro do teu útero. Olha outra crença, tá? Que vai mexer com a tua vida inteira. E sempre você vai carregar esse medo de ser rejeitada. Por mais que você tenha uma capacidade acima da média, que você tenha essa capacidade, qual o problema de você vir aqui e estar dando essa palestra ou falando sobre algo, né? Eu também pertenço a esse time, tá? Eu também tenho bastante desse traço. Inclusive, essas pessoas, elas têm umas esporas aqui em cima. Você tem um ossinho aqui ou não? Põe o dedo aí. Tem? Isso aqui é para espetar os outros. Fica longe de mim, entende? É mais ou menos por aí. Então, pessoal, é uma outra crença que... O que ela precisa fazer, tá? Ela e todo mundo que se encaixar nessa história precisa conversar com a mãe dela, seja viva ou falecida, e dizer assim, em outras palavras, de outra forma: mãe, eu entendo que você teve problemas, mas nunca você desejou que eu não nascesse. Esse entendimento vai fazer com que ela se liberte desta programação que ela carrega. Tá, Davidson, e a parte da inteligência que é acima da média? Continua, qual o problema? Lembra da rígida? Vai por acaso deixar de ser bonita, de ter corpo bonito? Claro que não. Não é só isso não, tá, pessoal? Quem tem traço de caráter rígida tem uma sensualidade também diferente das outras pessoas. Inclusive as rígidas, elas têm um problema muito sério. Por quê? Sem elas perceberem, quando elas chegam numa festa, elas têm um olhar sedutor para todos os homens. Pasmem, isso é verdade, tá? E elas, não vou dizer mais, elas têm um olhar de rivalidade com todas as mulheres. E daí elas não sabem por que a mulherada fica, isso é antipática, porque ninguém não gosta daquela pessoa. É uma metida. Metida, entendeu? Mas tem alguém que está se encaixando em alguma coisa. Aqui tem alguém que está se entendendo aqui com a palestra, que eu não sei quem é não, sabe? O que acontece? Isso é possível modificar? Claro que é, desde que você comece a se observar, comece a perceber. Eu, por exemplo, né, nesse traço meu de sentir-me, essa questão da rejeição, eu poderia não estar aqui na frente. Para isso eu tive que trabalhar, eu tive que me entender, eu tive que mudar essa situação, tá? Então, essas pessoas magrinhas desse jeito aqui, são pessoas que sofrem disso. Então, se você tem um filho com essa característica aqui, ele vai querer ficar no mundo da lua, ele vai ter dificuldade de concentração, ele não vai querer ir para o futebol junto com as outras crianças, a professora vai dizer que ele não se socializa direito, vai dizer que ele tem doença tal, nem sempre, ele pode simplesmente ter esse traço, e não necessariamente estar doente, porque isso que a gente está falando aqui não é doença, nem é defeito, tá?
Só que a gente precisa entender que existe isso, que pode ser trabalhado essa questão. E se você não entender isso no seu filho, o que vai acontecer? Você vai ter uma série de problemas com ele. E se for o seu marido? Pessoas assim têm dificuldade de expressar sentimento. Então tem muitas mulheres que sabem, meu marido, ele não consegue nem me abraçar. Será que ele não tem esse traço? O meu marido tem dificuldade de falar eu te amo, meu marido isso, meu marido aquilo. Então às vezes você não entende por que teu marido, ele está sofrendo, porque ele não consegue, tá? Então a moça que está lá no fundo, se ela tiver esse traço, ela vai ter essa dificuldade. Mas é porque ela não ama, não sei se ela é casada, namorada, não sei como é que é a história, mas digamos que ela não ama o marido. Claro que ama, mas ela carrega essa programação, ok? Tranquilo? Perguntas? Eu vou acelerar porque eu acho que o nosso tempo está correndo aqui pra caramba, viu? Então, a gente teria aqui muito tempo para falar sobre isso. E quem tem o rostinho redondinho, pessoal? Quem tem rostinho redondinho são pessoas que têm traço de caráter oral. Faltou leite, tá? Faltou amamentação, tá? E essa pessoa que faltou leite, ela está procurando leite até hoje. Sabe aquela pessoa que diz assim, aquela pessoa nunca tá bom, carrega um vazio muito grande no peito. Como ela é da fase oral, tá? Que é essa fase ali que vai até 1 ano de idade, onde houve amamentação, ela vai buscar coisas através da boca. Então ela pode ter distúrbio alimentar, ela pode buscar cigarro, pode buscar a bebida, tá? E tudo isso vai acontecer, e distúrbio alimentar, por quê? Porque ela quer preencher aquele vazio. Só que ela não sabe que ela tem um medo de ser abandonada. Sempre aquela solidão, sempre aquela dor, meu Deus, tenho medo de ser abandonada. E tem gente que vai buscar, por exemplo, um parceiro com essa dor. Olha a Merlin que vai dar. Você pergunta para a pessoa assim, tá, você vai casar? Vou casar. Nossa, que lindo, que legal, né? Por que você vai casar, minha querida? Não, eu vou casar porque eu me sinto muito sozinha. Eu sinto assim um vazio muito grande em mim, eu me sinto sozinha. Espera aí, você vai casar porque você se sente sozinha? É isso? Eu preciso de ter alguém do meu lado. Tá feito a Merlin. Esse casamento vai dar certo? Não tem como, tá? Não tem como esse casamento dar certo. Percebam o que é a programação, como que a gente precisa se autoconhecer, como a gente precisa estudar quem nós somos e trabalhar. E isso é algo que é relativamente simples de ser mexido, de ser desconstruído, de ser tratado. Poderíamos passar aqui muitas horas falando só sobre isso, tá? Mas eu vou para frente aqui. E esse aqui, pessoal? Esse aqui é um traço de caráter de pessoas que têm um ombro maior do que o quadril. Eu tenho um pouco, meu ombro é maior do que o quadril, tá? E o Faustão, por exemplo, né? Quem lembra da figura do Faustão, ele tem um ombrão largão, um quadril bem pequenininho, tá? São pessoas que têm traço de caráter psicopata. Davidson, é o serial killer, isso? Aquele que mata? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse nome vem lá do Reich de mais de 100 anos atrás e a psiquiatria usou esse nome depois, tá? Mas vamos nós. São pessoas que quando eram pequenas, lá com 1 ano de idade aproximadamente, essas pessoas elas foram muito manipuladas emocionalmente. Então, a mãe condicionou o amor àquilo que a criança fazia. Se você tirar nota boa, você vai ganhar isso. Se você fizer isso, você vai ter aquilo. Então a criança entendeu assim: eu não sou amado, amada por aquilo que eu sou. Eu sou amado por aquilo que eu faço. Isso da outra Merlin. Por quê? Porque depois essa pessoa ela vai ela vai ter uma angústia muito grande de fazer coisas para se sentir amado, para se sentir amada. São pessoas desconfiadas, são pessoas controladoras, são pessoas que vivem numa angústia constante e sempre a razão é daquela pessoa. Vocês já viram alguém assim? Não? Sempre a pessoa tem razão, não é isso? Observa para ver como é que é o ombro em relação ao quadril desta pessoa, tá? E esta pessoa tem um medo de ser manipulada. Antes que alguém me manipule, eu manipulo a outra pessoa. Por isso a desconfiança, por isso todo esse processo. Tá claro? Joia. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui ou não?
Ok. Tá, esse daqui é o traço de caráter masoquista, a pessoa que é bem quadradinha, Dilma Rousseff, lembra lá da Dilma, né? Bem quadradinha. Essas pessoas que têm esse perfil de corpo são pessoas que sofreram muito na saída das fraldas. Então, quando a criança está para sair das fraldas, o sistema nervoso não está formado, ela não consegue fazer o cocôzinho no lugar certo. Mas a mamãe não sabe disso. E a mãe diz: filha querida, por que você não faz? A criança já fala, a criança já anda. Por que você não faz o cocô no piniquinho, no vasinho? E a criança, ela acredita, olha a crença aí, ó, olha a fé. Ela acredita que todo mundo sabe fazer cocô no lugar certo, menos ela. Então, ela vai carregar sempre um olhar assim de que eu não sou bom o suficiente. São pessoas que fazem tudo de uma forma muito metódica. Tudo tem método para fazer. Tudo tem que estar certinho. Por quê? Para não dar Merlin. Tá certo? E aí, e essa pessoa carrega um medo de ser humilhada. Constantemente carrega e não faz coisas na vida porque tinha que estar tudo exato, perfeito, e carrega aquele medo de ser humilhado para o resto da vida, tá? É uma angústia muito grande que vai trazer uma série de problemas. Pessoal, eu vou passar rápido por causa do nosso tempo, mas é importante, eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje, ao menos entendendo assim, olha, existem as crenças limitantes, eu preciso olhar para isso. Eu mesmo tenho muito material sobre isso daqui no YouTube, e existem outros. Hoje em dia tem muita coisa para você. Se você quiser aprender, se quiser conhecer mais sobre você, tem muito para se aprender. Eu gosto dessas coisas, porque daí a gente dá para os outros. E também para isso, claro, e também para entender. Às vezes você pega uma pessoa que tem essa dor aqui, ó, e você diz: essa pessoa é muito fresca. Imagina, vai lá, enfrenta. Só que você não sabe que na hora que ela estava lá nessa saída das fraldas, o sofrimento foi tão grande que até hoje ela se sente cagada. Essa é a verdade. Você viu? Tem pessoas que passam o tempo todo se sentindo assim. Me entende? Então a pessoa se afasta, a pessoa começa a ter uma série de problemas provocados por isso. Só que o que acontece aqui? Tem que entender o que está acontecendo e modificar a situação, tá? Vamos nós aqui. Já falei desse traço aqui, beleza? Eu acho que eu falei dos 5 traços, tá? Essas são as 5 dores principais. E aí, se você tem um marido que tem aquele traço de caráter psicopata, não é a doença, é o traço de caráter. Ele vai querer ter sempre razão. Se você tem um marido que tem o traço masoquista, ele vai sempre se sentir humilhado. Eu lembro uma vez que eu atendi um casal em crise, inclusive eu estou dando aula gratuita, pessoal, sobre crises conjugais, tá? Está lá nos nossos canais, e se alguém quiser ter acesso aqui, depois é só nos procurar, deixar o número do telefone que a gente coloca vocês no grupo, tá? É de graça. A gente tem que fazer um pouco de trabalho social, eu penso assim, acredito que seja dessa forma, mas vamos nós. Então, se o teu marido tem medo de ser humilhado, não vai fazer brincadeirinha na hora do encontro da família, na hora do almoço, ou se isso está acontecendo com o teu filho. Essas brincadeirinhas ofendem drasticamente uma pessoa que tem esse traço. E aí você não sabe por que a pessoa está sofrendo. Quando uma pessoa tem aquele traço que a gente falou, que é o traço rígido, medo de ser traída, o que tem que fazer? Tem que trazer segurança. Dá a senha do celular para a pessoa, entrega lá, diz: ó, não tenho amante, pronto, vai, olha à vontade. Sabe, tem que trazer essa segurança para a pessoa, porque é uma paranoia, é uma loucura que vai se agravando cada vez mais na cabeça da pessoa. Tá, e se é o medo de ser rejeitado, a pessoa tem que se sentir acolhida, o filho tem que se sentir acolhido. E daí, se a mãe, por exemplo, que tem essa criança com esse traço, você tem que ir para o futebol, você tem que fazer, você tem que socializar. Essa criança vai se sentir cada vez mais angustiada e ela vai piorar mais ainda o seu quadro. Por isso é importante a gente entender como que funcionam essas crenças limitantes dentro de nós. Eu acho que o tempo já até estourou, né? Eu tenho uma musiquinha ali para terminar, pode ser ou não? Rapidinha? Pode? Deixa eu só. Pode. Isso. Pode ficar aí, Davidson, pode ficar. Então, eu quis vir fazer uma coisa diferente com vocês hoje, para a gente começar a quebrar essas crenças limitantes.
Eu descobri o meu traço de caráter, né, com o Davidson numa imersão que eu tinha feito com ele, e eu acabei descobrindo o meu traço de caráter, e a partir desse momento a gente começa a entender muita coisa que aconteceu com a gente, né, e pra gente ter uma vida melhor, para fazer a viagem da gente ser mais uma viagem para curtir, não para morrer na praia, não para não conseguir pegar o ônibus ou perder o avião, né? Então eu acabei sabendo que o meu traço de caráter era esse, que eu, né, sempre tive as curvas, e eu acabei descobrindo que eu tinha uma paixão muito grande por um tio meu, né? Isso tudo, o meu tio era um homem muito bonito, e eu acabei, quando pequenininha, acabei me apaixonando por ele. Achei que ele era homem, mas ele era um tio, ele vinha, passeava, ia embora, e a gente não imagina essas crenças que vão entrando dentro da mente da gente e que estrago que vão fazendo, né? Então, quando você tem a oportunidade de saber esse tipo de coisa e você querer começar a tratar, porque isso você tem que querer, senão você continua a sua viagem do jeito que você está. Depois não vem dizer que está uma porcaria. Mas a partir do momento que você começa a entender, a tua viagem começa a ficar mais leve. Você começa a tirar mais um monte de pedra que você tinha, que você colocava a culpa na mãe, que você colocava a culpa no pai, que você colocava a culpa nos filhos, que você colocava a culpa no marido. Entenderam? Por que me traiu? Por que isso? Por que aquilo? Aí você começa a entender, isso aconteceu para mim melhorar, para mim ser uma pessoa melhor. O que eu aprendi com isso? O que eu aprendi com o traço da dor? Né? Todas aqui hoje receberam uma pedra na entrada. Quem está com a pedrinha na mão? Vocês colocaram na bolsa. Era para ficar na mão? Essa pedra? Porque todas nós temos uma crença. Quero ver a pedra. Mostre para mim. Vocês vão levar essa pedra com vocês. É uma pedra pequena. Eu ia trazer, olha, eu ia dar uma pedra assim para vocês. Essa aqui. Só que daí eu não sabia quanta gente que ia vir. Eu pensei, não, mas eu não vou judiar tanto delas, né? Não vou dar uma pedra tão grande. Olha o tamanho, olha como sou querida com vocês, né? Então eu dei uma pedrinha pequena para vocês levarem para casa de vocês. E vocês vão ficar uma semana com essa pedra na mão. Vocês não vão guardar a pedra. Vocês vão andar com essa pedra. Cada vez que vocês pegarem essa pedra, vocês vão lembrar de uma crença que vocês têm. Vocês têm uma semana para andar com essa pedra. Vocês vão tomar banho com a pedra. Vocês vão dormir com a pedra. Vocês vão levantar também. Não pode perder a pedra. Por quê? Porque isso é um trabalho de reprogramação de crenças, onde vocês mesmos vão se analisar e ver aquilo que dói em vocês. Isso é um autocuidado. Isso é ser feminina. É buscar dentro da nossa feminilidade os nossos traços de dores. Tá? Então vocês vão levar. Depois, o ano que vem que a gente vai ter outra palestra, né? Ano que vem a gente vai ter outra palestra. Quem quiser me mandar mensagem no Insta, no Facebook, e relatando como é, ou até para as meninas aqui, na semana que vem eu sei que tem reunião, tem ginástica, me contem como é que foi esse negócio da pedra. Eu acho que eu vou vir. Eu vou vir aleatoriamente semana que vem, não sei que dia, umas 2, 3 tardes, para conversar com os grupos para ver como é que foi esse trabalho da crença limitante da pedra com vocês, tá? Não pode jogar fora, não pode perder, vocês vão cuidar, certo? E agora nós vamos colocar uma música então, Davidson? Tem uma musiquinha pra gente terminar aqui.
Aquela da Vanusa. Vanusa, isso? Não, Vanusa. Quer falar mais alguma coisa? Só para terminar. Pessoal, vamos só pedir para vocês fecharem os olhos. Vamos só encerrar com essa mudança de crença, lembrando da nossa necessidade de mudar, de transformar, de crescer, de fazer a grande diferença na nossa vida. Inalações profundas, fecha os olhos. Vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimentos, fazer limpeza no amor, retirar traças e teias e angústias da minha mente, parar de sofrer por coisas tão pequeninas, deixar de ser menina pra ser mulher. Hoje eu vou mudar por nossa coragem, me entregar no que acredito, pra ser o que sou sem medo. Dançar e cantar por hábito e não ter tantos escuros pra guardar os meus segredos. Parar de dizer não tenho tempo pra vida e grita dentro de mim, me libertar. Hoje eu vou mudar. Sair de dentro de mim, não usar só eu de coração. Parar de cobrar os fracassos, soltar os laços e entender as amarras da razão. For livre com todos os meus defeitos, para que eu possa enfrentar os meus direitos e não cobrar dessa vida injustos e redecisões. Hoje eu preciso mudar. Tive que mudar o pensamento de todas as coisas que um dia sonhei conquistar, porque sou mulher como qualquer um. Com dúvidas, ilusões, com erros e acertos, amor e desamor. Suave, quando em volta, esperina, tranquila e pacificadora, mas ao mesmo tempo irreverente e revolucionária. Feliz e infeliz, realista e sonhadora, submissa com condição, mas independente de opinião. Porque sou mulher com todas as incoerências que fazem de nós um forte sexo fraco. Com essa música vai a nossa homenagem a cada uma de vocês, essas mulheres guerreiras, batalhadoras, a todas as mães aqui presentes, né, que fazem da sua vida como deusas um transportar de sentimentos, um borbulhar de emoções, e essa entrega tão profunda, como mãe, como mulher, como filha, muitas vezes não compreendida, muitas vezes rejeitada, ofendida, magoada, mas com essa capacidade que vocês têm, muito maior do que a de nós homens, com essa força no coração, com essa determinação profunda, é que vocês têm capacidade de fazerem a grande virada. O fato de estarem aqui merece o nosso aplauso, merece o meu respeito a cada uma de vocês, tá? E que deixem essa luz brilhar agora e para sempre. Obrigado, eu gostei muito. Obrigada, Davidson. Só eu vou falar uma coisa. Nós estamos tirando o título de Mulheres Guerreiras, porque nós não vamos mais travar guerras. Muito bem. Nós somos mulheres criadoras. Nós gerimos. Nós criamos seres dentro de nós. Nós criamos ideias. Nós criamos propósitos, nós criamos filhos, criamos família. Então nós não somos mais mulheres guerreiras. Vamos deixar as guerras para os homens. Vamos ser mulheres criadoras de ideias,
de amor, ideais de paz. Vamos criar laços de amizade. Criar. Agora o nosso título vai ser Mulheres Criadoras. Tá certo? Parabéns, parabéns, parabéns.